Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem aí, trazendo mais uma análise aqui pro canal. Agora a gente vai falar de Wizardia, um jogo aí que vai rodar, né, na Solana Blockchain, mas também tem uma integração aí com a BSC. Então, tá rolando, né, a venda de NFTs Genesis com relação à Arena. Depois eu vou explicar, né, com mais detalhes o que significa, né, e como está funcionando essa questão. É por isso que tem esse textinho relacionado, né, à renda passiva sem esforço, porque uma questão de tipo royalties, que você vai receber taxas da arena. É como se você estivesse sendo parte dono, né, com relação a um NFT maior, né, que é uma arena em que as pessoas vão jogar e aí você vai ganhar com relação a eles, né? É análogo ao que ocorre, né, em outros jogos blockchain, de você ser dono de uma terra e aí você ter ali seus royalties associados à utilização da terra, etc. Bom, falando primeiro do time, né? Eles têm algumas experiências interessantes. Eles certamente têm experiências em desenvolvimento de jogos. Por exemplo, o CEO, né, tem essa Yumi Apps, essa Kitox, mais, eu entendi, como uma startup de tecnologia. O COO também trabalhou nessa Yumi Apps e nessa Kitox também, né? E entre outras empresas de tecnologia. E, bom, o CTO também, né, acabou tendo experiências semelhantes e uma diferente, né, com relação a Firepush. E o que eu destacaria seria, né, os do diretor aí e design, né, e o mano de game design em si, né. Então, o designer gráfico e o game designer aí. Essa Fire Without Smoke, né, e essa SPOV tem no seu portfólio jogos bem interessantes que a gente conhece aí da indústria, Far Cry 6, Death Stranding, Warhammer 40K, Jurassic World, Vampire the Masquerade, Watch Dogs, essa SPOV, Halo, Call of Duty, Titanfall, Doctor Strange, Missão Impossível. Então, aí vários projetos consideráveis em ambos os portfólios, né? E também, né, o game designer tem essa Nord Current a mais aí, que tem alguns jogos que eu conhecia, né? A Cooking Fever, tinha mais um aqui embaixo, cadê? Essa é Ocean's Heart, eu já tinha ouvido falar, mas o que mais conhecido entre esses mini-jogos, né, menores, é esse Cooking Fever, pelo que eu tinha visto. Então, na base de relação de eles terem experiência em construção de jogos, eles têm no time deles, e o que faltaria, né, seria nessa questão de blockchain. E aí, indo aqui para os advisors, eles têm pessoas interessantes, principalmente o cara Danny Wilson, né, que é um dos principais, né, expoentes, né, do time da Illuvion. Eu não lembro com certeza se era cofundador em si, né, mas enfim. Vamos ver. Não, é só CFO, né? Então ele entrou posteriormente no time da Illuvion, mas que é um cara considerável, né, nesse sentido. E o Thomas Martunas, que está trabalhando também nesse outro projeto, Mars 4, que também parece ser um metaverso, mas que ele trabalha na Zen Capital, que é uma VC aí de investimentos em blockchain também, né? Então aqui tem inclusive, né, um dos parceiros aí da própria Wizardia, e tem outros projetos como a Urfa, que a gente já estudou no canal, né? Essa própria Mars 4, tem a Saltix, que eu vi um vídeo do Koi recentemente, enfim. Então, tem dois expoentes aí que tem know-how para ajudar eles nessa questão de blockchain. Então, para mim, a solidez aí tá de média para alta com relação ao time, que eles têm os principais pilares aí cobertos com relação a isso. Já na questão dos investidores, né, ou seja, as parcerias principais, tem nomes consideráveis aí, a Engine Starter, a Rosion Finance, a Escola Cripto, né, aqui do Brasil mesmo, a O21 Capital,
e várias outras firmas de capital, né, mas que eu não conhecia de fato, né, muito dos seus investimentos, né? E outro exemplo que a gente pegou aí foi o da Zen Capital, mas então a gente pode ver, né, pelos 24 investidores, né, que eles têm, que é uma equipe considerável nesse sentido, que eles conseguiram a levantar, né, capital com. Então, eu também colocaria aí de médio para alto com relação às parcerias. No roadmap, então, onde a gente está? Eles realizaram ali no finalzinho de 2021. Eu achei um pouco corrido, eu vou confessar, com relação ao roadmap de forma geral. No finalzinho de 2021, eles fizeram já construção de itens virtuais, game design, montagem do time em si, dos tokenomics, white paper, essas coisas, né? E, e também, né, a questão de um redesign do website, porque eles estavam desenvolvendo, né, algo histórico que eu não ia incluir no sentido de mostrar, né, mas que o Aziel, o Victor, né, meu amigo, ele tinha encontrado, que eles estavam com outro design, eles estavam fazendo esse jogo em um outro período de tempo, né, e eles tinham abandonado o projeto porque eles não tinham conseguido levantar capital na época, né? Do meio tradicional de jogos. Só que aí, com a vinda dos Play to Earn e tudo mais, né? Eles acabaram conseguindo, né, retomar esse projeto e reestabelecer, né? Então, teve esse redesign nesse sentido. Bom, teve a rodada privada da venda desses NFTs Genesis da Arena, também a rodada já de seed, de levantamento de capital, né, desses investidores, um board de launchpads, ou seja, quais launchpads que eles vão realizar o lançamento dos tokens. Uma outra coisa importante que me fez já estudar, né, que eles ainda não tiveram o lançamento dos tokens deles, de fato. E agora, né, no primeiro trimestre de 2022, que a gente está, eles estão fazendo, então, a venda pública desses NFTs Gênesis da Arena. Eles vão fazer o programa de stake, que, inclusive, né, eu acho que vai estar associado com relação ao lançamento aí do token em si, numa launchpad, né, e as listagens. Então, posteriormente, vai ser o stake. E a auditoria do contrato inteligente, que é muito importante para a gente ter a segurança, né. Então, por enquanto, a gente não tem uma auditoria demonstrada, mas que vai já está prevista aí no roadmap já para esse trimestre. Já para o segundo trimestre, né, desse ano, vai ter já o alpha do jogo, né, só que da arena de batalha, então que vai ser a questão PVP, né, e o sistema de torneios, assim como para ocorrer essas batalhas vai ter que ter a venda dos NFTs Wizards, ou seja, dos bonequinhos que a gente utiliza dentro do jogo. Já no terceiro quartil, é mais uma questão de listagem em corretoras centralizadas, torneios globais, e eles vão lançar já outros módulos, né, com relação à construção de bases e o mercado em si, provavelmente o mercado interno do jogo. Como a questão de base building leva a necessidade de recursos e a troca, né, de recursos, etc. E já para o final do ano é que a gente vai ter o lançamento total do jogo, a integração de VR e AR. Eu achei muito ousado já ser no mesmo ano. Eu acho que eles poderiam adiar para depois, né? E um app mobile, que não tem muitos detalhes no white paper, mas parece que só é um app de acompanhamento, e não para, de fato, jogar o jogo em si. E, então, indo para o white paper em si, qual que vai ser o estilo de jogo, né, do Wizardian? Ele vai ser um jogo online de RPG e estratégia, em que você tem 3 pilares de jogo. A primeiro, né, é combate baseado em turnos. Então a gente já conhece, né, o combate baseado em turnos, tipo X Infinity. O segundo pilar é a questão de construção de bases. Então ele seria meio que rival, nesse sentido por exemplo, do Heroes of Mavia, em que a gente vai construir uma base com uma questão de economia e coleta de recursos, etc., né? E o terceiro pilar que eles consideram, né, é que as decisões dos jogadores vão drivar, ou seja, vão liderar a evolução do jogo em si.
porque realmente tem vários impactos quando a gente olha nas mecânicas que eles disponibilizaram aqui no white paper, que é bem interessante. Bom, então quais que são os tokens que estão nesse ecossistema? Tem o token de utilidade deles, eles só vão ter um token, que vai ser o Wizardia Token. Eles não colocaram, né, a questão de descentralização da autonomia, né, das decisões de uma DAO nas utilidades, mas tem muitas utilidades dentro do jogo. Bom, vai ser então na Solana Blockchain que vai rodar, os tokens podem ser gastos, né, ou trocados em outras corretoras, etc. E já os NFTs, né, podem ser trocados entre os jogadores, etc. Então, são 3 tipos de NFTs que a gente tem. São os Wizards, né, que são os personagens que a gente vai utilizar dentro do jogo. As Proto-Spells, que seriam aí as proto-magias, se a gente fosse traduzir, né, que são receitas para que a gente possa gerar novas magias, né, a partir delas. Então, seria meio que a receita que a gente tem para gerar uma magia de dentro do jogo, e essas magias são comercializáveis, depois a gente vai entrar em mais detalhes aí. E os Realm Wonders, aí, que seriam construções únicas que têm efeitos globais, então, que afetam muito a mecânica do jogo. Então, como, por exemplo, a maioria, né, dos Realm Wonders não vão estar disponíveis no começo do jogo, a sua construção durante o jogo vai afetar a dinâmica geral. E também, né, a sua utilização, etc. Mas, claro, vai estar tendo, né, por exemplo, um deles, né, desses Realm Wonders, está nessas NFTs de Founders, que seria a arena em si, que é, então, compartilhado entre vários donos de jogadores, investidores, etc. Então, no caso aí de NFTs fundadores, né, ele é compartilhado com vários acionistas, basicamente seria nesse sentido. E aí tem todo um lorezinho, né, se vocês depois querem dar uma olhada, né, mas o que eles ajudam aqui é a gente entender quais jogos que eles tiveram as inspirações para que a gente possa entender como é que vai ser. Então, o Wizardian tem algumas similaridades aí com o Heroes of Might and Magic, King's Bounty, Raid Shadows, etc., na questão de RPGs clássicos, para então colocar os personagens ali para batalhar, e na questão ali de construção de bases, então Travian, Clash of Clans, EVE Online, nessas questões industriais e comercializáveis, né, do jogo para construção. E tem uma coisa importante, né, que tem aqui no lore, que o lugar, né, em que a gente vai estar explorando, né, do Wizardia, tem uma parte que se chama Fog, que é a névoa. Então, são lugares aí que a gente pode explorar, derrotar monstros, etc. E vão ter itens que são valiosos ali, e também conquista de terras em si. Como não é declarado, né, aqui no começo, as terras como NFTs, eu entendi, né, que a gente não precisa ter os NFTs de terras, né, para ser donos de terras em si, de dentro do jogo. Então, vai ser algo bem distinto, né, de algumas outros metaversos que a gente está conhecendo nesse sentido. Bom, tem a questão do sistema de magia, mas que basicamente aqui ele só fala de que tem 3 diferentes tipos, né, de magias, né, que a gente vai utilizar: as da mente, as que são do corpo e as da alma. Então são os 3 pilares aí de magias que a gente tem, e a gente vai meio que se especializar provavelmente em um deles somente, mas que os mesmos efeitos podem ser atingidos basicamente por qualquer caminho que você seguir, então não vi muita diferença nesse sentido. E bom, no Play to Earn, então como é que a gente vai ganhar ao jogar? Tem diversas formas que a gente vai poder ganhar aí dentro do jogo, tanto quanto os NFTs, quanto na questão de tokens. Então, a primeira deles é você ganhar as batalhas, PvE ou PvP.
e aí você vai ganhar aí tokens, recompensas em NFTs, etc. Os investimentos de tempo, que eles consideram você farmar ou produzir recursos valiosos e vender eles para outros jogadores. Então, por exemplo, você tem a sua base, né, e você foca em construção de minas de ouro, sei lá, e você vende esse ouro para outros jogadores, né, que precisam para construir estátuas, sei lá, alguma coisa do tipo. Você completar quests, você fazer descobertas, né, de proto-magias, que então vai te dar ao dono, né, a permissão de construir, ou seja, gerar novos itens de dentro do jogo, que no caso são magias. As construções de Wonders, então se você construir aquelas, os Realm Wonders, né, que a gente tinha falado ali, NFTs, que dão mudanças no jogo de forma geral, para que o jogador possa utilizar, né, ele vai ter que pagar uma taxa. Então, vai gerar uma renda passiva para quem for dono desse NFT. O próprio potencial do seu bruxo, né, do seu wizard, se você aumentar de dentro do jogo, né, você pode ter mais retornos com relação aos seus investimentos, às suas batalhas, etc. E provavelmente, né, você pode vender também, caso você queira. As legacies, que depois vai entrar em mais detalhes depois, né? Mas basicamente os legados aí que os seus wizards podem deixar, basicamente seria o breed, né? Então seria meio que os genes, só que aqui é algo que é conquistado através da jogabilidade, né? E não é algo que surge do nada, então, mas que permite que você crie, então, wizards mais fortes do que os anteriores. Então é um pouco distinto do que a gente está acostumado. Então é como se a gente tivesse, tipo, uma geração inicial, né, de Wizards, e aí a gente jogaria com eles, e aí eles ganham esses legados que eles podem passar para os seus aprendizes, e esses aprendizes, então, eles têm um potencial de chegar a níveis mais altos, porque, por exemplo, eles podem herdar de 2 diferentes mestres habilidades muito fortes, né, desses legados, e aí serem ainda mais fortes que seus mestres. E aí é um dos exemplos, né, que eles dão nesse sentido. O empréstimo, né, desses wizards, né, que a gente pode fazer, porque eles podem crescer, né, de força, etc. E também, quando ele retornar para sua mão, né, desse dono, ele vai ter retornado com mais poder e valor. E os NFTs de Founders, como a gente já falou, né, que são esses que vão ser NFTs que vão distribuir a renda passiva para quem for dono, né, baseado no tamanho da fração de NFTs que você tem. Então, por exemplo, né, desses da Arena, se a gente olhar aqui, né, eles estão vendendo em torno de 28 mil frações, se eu não me engano. Tem 7 rodadas de 4 mil, 28 mil mesmo. Então, por exemplo, se eu sou dono aí de 4 mil frações, que é quase impossível, né? Mas enfim, de 4 mil, então eu teria 1/7 da renda de toda a arena. Então, que eu receberia. Então, é análogo a isso. E o stake, claro, né? Se você fizer o stake aí de tokens Wizardia, você vai receber recompensas em tokens. Mas eu achei esse stake ainda muito pobre, né? Em comparação a outras propostas, mas tudo bem. Porque só foi a de renda, né? Não tem nem a questão de governança em si, mas tudo bem. Bom, tem 3 caminhos, né, que os jogadores aí podem almejar, basicamente, né? Campeões, então que você vai se especializar em batalhas, porradaria mesmo, então você batalhar em PVP e PVE, que vai te dar pontos de de Champion Mastery, então que você tem uma maestria com relação aos campeões, né? Então é mais nesse sentido de combate. Os líderes, que se especializam então na questão de construção e expansão das bases, então que gastam materiais, etc. E aí vão poder então construir tanto construções regulares como os Realm Wonders, e também dão esses pontos de maestria com relação à liderança. E e os Seekers, que são a terceira, que são aqueles que são cientistas, basicamente. Então, eles vão gastar reagentes para descobrir novas protomagias ou criar, né, magias em si para comercialização de forma geral. E vão dar, né, então, pontos de maestria com relação a Seekers. Então, cada árvore, né, pode ser
buscada, pelo que entendi, e você pode mixar a sua jogabilidade nessa questão. Então, por exemplo, eu poderia focar em descobrir só novas magias, porque aí eu tenho eu sou o dono, né, da produção dessas magias em si, e aí eu consigo então controlar o seu fluxo, etc, no mercado e ditar o seu preço. Ou eu poderia ser um líder que dá os materiais para outras bases se construírem, ou eu mesmo tenho a maior base em que eu sempre construo todos os Realm Wonders, né, possíveis. Então pode ser nesse sentido de avançar o jogo na construção de bases em si, ou eu vou na tiro, porrada e bomba mesmo e vou derrotando, né, explorando o mapa, naquela questão da névoa, ou eu sou muito bom, né, no PVP e acabo ganhando muito de outros jogadores e ganhando muitos Wizardia tokens, né. Bom, os Wizards, né, eles vão ser os nossos bonecos, que a gente vai então, são nossos personagens que a gente vai controlar, e eles podem ter habilidades únicas, que são inatas, só que se manifestam quando certas condições são atingidas, e aí essas habilidades podem gerar, né, esse legado que eles podem deixar para outros personagens. É claro que vão ter aquelas questões de afinidade dos diferentes pilares de magia, né? Então, dependendo, né, dessas afinidades, vai ditar quanto que você vai ter de qual energia, né, para gastar em uma tarefa utilizando aquela magia. Mas, claro, isso vai mudar ao longo do tempo, né, conforme a sua utilização, e você vai ter vagas, né, os slots para uma certa quantidade de magias. E os efeitos, né, das magias podem variar, etc, né? Interação com o ambiente, mudar as afinidades, dar a habilidade de utilizar uma ação, trabalhar em sinergia com outras magias, etc, né? Mas não existem restrições, que eu achei bem interessante, né? Para a utilização das magias, mas claro, né? Se você não tiver uma afinidade ali com aquela, ou treinado, né? Com aquele tipo de magia, pode ter um efeito negativo nas mãos, né? Desses wizards. Então é basicamente, né? Se você for um mago inexperiente e utilizar uma magia avançada, você não vai conseguir utilizar ela no seu pleno potencial. Pelo menos eu entendi nesse sentido. Bom, o combate de torneios vai ser, então, num posicionamento hexagonal, então vai também ter uma questão de posicionamento, que a gente não tem em X Infinity, por exemplo, e baseado em turnos, então a gente vai movimentar os nossos personagens, né, nesses campos, e vai ter uma questão, né, de que a gente não vai poder ver os nossos inimigos, e também tem uma questão de obstáculos aqui no mapa, que podem atrapalhar ou que a gente pode interagir, né, durante a geração do mapa inicial. É claro, né, que a gente vai poder ter tanto combates em PVP quanto PVE, né, contra o computador. E quando a construção da arena, né, que pelo que eu entendi, ali no roadmap vai ser já desde o início as batalhas da arena, né, por causa dessa venda inicial que eles estão fazendo, que vai ter essa questão das recompensas serem distribuídas de forma geral, né, e você vai poder ganhar, né, tokens, magias, recursos e até pontos de legado aí durante as suas batalhas em si. Então, e a última instância, né, que você pode atingir nas questões de batalhas são os torneios, né? Então, que você vai ter que pagar uma taxa de entrada para competir e você vai poder ganhar aí NFTs exclusivos desses torneios, pelo que eu entendi, mas que vai ser bem difícil em si. E claro, né, todas as taxas aí coletadas de torneios e das batalhas são distribuídas então aos fundadores da arena. Bom, a construção de bases e os Realm Wonders em si. Então, quem for dono de uma terra ancorada, que eles chamam de Anchored Land aqui, pode fundar uma base para que os Wizards tenham um lugar, né, de chamar de casa em si. É por isso que eu fiquei na dúvida, como ele não chama lá de NFT lá no começo, como que a gente vai conquistar, né, essas terras ancoradas para a gente construir as nossas bases em si. Mas, bom,
Então, os materiais e pontos de afinidade vão ser utilizados ali para construção e também recursos nessa construção de diversas diversos itens, né, e também construções em si, para que você tenha uma influência, né, na forma geral ali da sua base. Então você vai ter que estrategicamente, né, construir isso e você vai ter que lidar com aquela questão da névoa em si, para que você possa expandir, explorar, coletar mais recursos. Então você pode ter, por exemplo, construções que te dão recursos passivos, né? Ou outras que são necessárias, né, para produzir magias a partir de certos recursos, ou até que destravam habilidades como o trade, né? E viagens de certa distância, que seria o fast travel, né? Que acelera aí a construção em lugares distantes e viagem para explorar novos lugares. O que eu achei bem interessante, né? Porque esse fast travel provavelmente vai ser bem importante quando a gente vai estar explorando um mapa grande que eu estou imaginando. Que então realmente lembra aquela questão do Heroes of Might and Magic, né? Bom, é claro, né? Vão ter Realm Wonders que vão dar benefícios de forma geral para os jogadores, né? Mas vão ter os Singular Realm Wonders que não só uma pessoa, né, vai ser capaz de construir esse projeto. Então, esses daqui vão ser construídos por guildas inteiras ou até todos, né, da Wizardia, todos os Wizards da Wizardia, né? E é claro, né, os contribuintes desses eventos vão receber, então, esses NFTs Founders desse Realm Wonder para que você, então, receba benefícios em relação ao seu esforço que você colocou na construção dele. Então, vai ter uma taxa, né, nos tokens Wizard que vai permitir que os jogadores tenham benefícios de tanto curto a longo prazo desses Wonders. Então, por exemplo, né, um portal de teleporte, né, que eu falei ali do Fast Travel, pode ser usado por um jogador, que foi construído então por um outro jogador, e essa taxa então vai ser dada aí por quem construiu ele. O Craft e Proto Spells, então você vai utilizar os reagentes para gerar magias que já são conhecidas ou para você pesquisar novas magias e gerar então as proto magias aí e então comercializar esse fluxo, né, de novas magias. Então você vai ter esses dois lados. E o mercado e auction, né, que seria onde a gente vai ter os leilões, né, a casa de leilões, são dois diferentes. Então os mercados são para que você utilize os itens não NFTs para você vender e comprar. Então que os jogadores aí que, por exemplo, eu não quero coletar recursos relacionados à madeira, está em outro terreno, alguma coisa assim. Então você pode comprar de outro jogador utilizando os tokens ali, o Wizardia, em si. E a casa, né, de leilões vai ser um Realm Wonder, só que vai ser então associado a NFTs. Então os NFTs realmente vão ter essa questão de uma escassez, né? E particularmente, né, vai ter valores mais elevados aí. E também, né, poder participar às vezes de leilões ou, né, ter um preço elevado que vai poder comprar já direto. Que acontece, por exemplo, ali no OpenSea quando a gente fala de NFTs na forma geral. Bom, os leilões, eles então podem parcialmente acontecer fora do jogo através do app acompanhante. É por isso que eu falei ali no começo, no roadmap, que eu acho que o app não vai ser tanto para jogabilidade, mas sim um app para acompanhar e ter algumas funcionalidades aí gerais. A evolução do jogo, então, vai ser afetada muito pelas decisões aí dos jogadores. E falando aí na tokenomia, a gente já falou de como que a gente pode ganhar os tokens, mas quais que são as utilidades desses tokens? Então, vai ser para pagar as taxas de transação, para pagar torneios, para você fazer a descoberta de novas proto-magias, para construção de Realm Wonders e para os legados de Wizards, então para gerar novos
Wizards aí. Então vai ser utilizado provavelmente para as taxas aqui. E esses tokens aí que vão ser gerados das taxas podem ser distribuídos, né, de volta para o jogo através do stake, você completar as missões, né, as recompensas de PVP e PVE e participações de eventos. Então, basicamente, as questões aí associadas a como a gente ganha os tokens através dos NFTs, né. E, bom, falando na distribuição, né, com relação aqui, né, eles têm até uma considerável parcela, né, ao play churn, mas eles associaram ao stake também, né, então fica meio ambíguo. Eu não gosto, eu prefiro que eles tivessem sido mais claros, então 40% aqui, né, teoricamente. Time está com 18%, que é considerável, uma parcela, e marketing listagem também, né, 18%. A venda pública só 4%, renda privada, né, que foi bem considerável, 15%, e a seeds também 5%. Bom, não é o ideal, né, de pelo menos 50%, né, mas é ok aí, se a gente considerar que pelo menos aí uns 30% vai ser aí pro play churn, imaginando que o stake tem uma parcela menor. Mas que essa ambiguidade eu não gostei de fato. Bom, o roadmap a gente já comentou e o time também. A última coisa que eu queria falar, né, é explicar, né, esses NFTs gênesis da Arena. Então, antes do lançamento do jogo, a gente vai poder fazer stake com esses NFTs para receber uma porção da venda de outras vendas NFTs que eles vão realizar. E uma vez que o jogo lançar por completo, né, os tokens desse programa de stake vão ser mudados, né, para que a gente tenha os royalties com relação às transações e as taxas ali que vão rolar na arena, nas batalhas. Então, era isso. Bom, a minha avaliação do Wizard, de forma geral, no time. Eles estão, então, tendo experiência principalmente no desenvolvimento de jogos, com advisory em blockchain, então de média alta. Com relação às parcerias, eles têm parcerias fortes, né? Nomes consideráveis aí para ajudar. Então, de média alta, eu diria. Na questão do white paper, né? De forma geral, eu gostei da jogabilidade. Realmente eles trazem alguns conceitos diferentes e mixaram, né? Estilos de jogos interessantes. Então, eu colocaria aí médio, né? Como eles já sabem desenvolver jogo, etc. E na tokenomia, né? Em si, eu acho que tá com umas utilidades ok, e também tem formas interessantes ali com relação aos NFTs também. Então, eu acho que tá médio ali também. Então, na minha avaliação geral, eu diria que o Wizard aí tem uma solidez de média para média para alta. Então, essas duas faixas aí ele estaria contemplando. Então, queria que vocês deixassem aí nos comentários, né? O que vocês acharam aí do Wizard? Vocês gostaram? Vocês acham que tem potencial? Vocês vão comprar os NFTs aqui de founders da Arena? Ou vocês vão esperar a questão dos Wizards em si para só jogar? O que vocês pensaram aí com relação a ele? E se vocês ficaram animados. Eu, por exemplo, eu gostei bastante, né, das mecânicas e queria, inclusive, jogar, né? Bom, então não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para serem notificados quando a gente entrar em live ou sair novos vídeos, deixarem o seu like se vocês curtiram e também entrar no nosso Discord da Crypto Games Brasil. Gratidão pela atenção, minha gente. Tchau, tchau!